galera, Rede Jovens e BVV, graça e paz, Deus abençoe vocês. Bem-vindo ao canal Papeando o Verbo. Nós estamos aqui para dar continuidade ou retomar esse projeto que nós iniciamos de manter contato com vocês através de vídeo. Nós estamos nesse espaço fazendo comentários capítulo a capítulo do livro Brecha em Nossa Santidade, de Kevin DeYoung. Nós já passamos pelos capítulos 1 e 2. O título do primeiro capítulo é Preocupe-se com o Vazio. O título do segundo capítulo, O que motivou a redenção. Nessa oportunidade, a nossa intenção nesse vídeo é trabalhar a mensagem do capítulo 3 do livro, que tem por título O Padrão da Piedade. Vamos nessa? O capítulo 3 do livro está separado em 4 momentos. O autor estrutura o capítulo nesses 4 momentos. No primeiro momento, ele nos oferece uma definição do que seria ou do que é santificação ou santidade. No segundo momento, ele fala a respeito de já, mas ainda crescendo, onde ele vai trabalhar a ideia da santidade posicional e da santidade progressiva. Num terceiro momento, ele fala a respeito da imitação barata, onde ele vai falar para a gente, ou ele vai nos informar o que santidade não é. E no último momento, ele fala a respeito da coisa autêntica. Afinal de contas, vai trabalhar o autor com que santidade se parece, o que é santidade aqui na vida real, o que nós precisamos, quais evidências nós precisamos para a gente perceber que nós estamos crescendo e desenvolvendo uma vida em santidade. Então, conforme dito, o autor separa esse capítulo 3, ou estrutura o capítulo em 4 momentos. No primeiro momento, ele nos oferece uma definição da palavra santificação. E ele nos informa que a definição ou o significado de santificação é basicamente separação. E esse conceito de separação, ele aplica a Deus. O nosso Deus, ele é diferente, ele é completamente distinto de tudo aquilo que ele criou. Ele não é comum às coisas criadas. Ele é Deus e não há outro igual a ele. Por ser santo, por ser completamente separado de tudo aquilo que criou, soberano, Senhor, supremo, o nosso Deus nos chama e nos comissiona a ser santos como ele é santo. Nos chama para que nós vivermos de forma a refletir, embora de forma imperfeita, essa santidade que é própria dele mesmo. Ok, definido então o conceito de santificação ou o significado de santificação, que é separação, aplicada à verdade ou à realidade desse conceito a Deus, percebemos que Deus ele é santo, que Deus é distinto de tudo aquilo que ele mesmo criou. Ok, entendendo então que esse Deus que é santo, que é distinto de tudo aquilo que ele mesmo criou, que não há outro como ele, que é revestido de santidade, nos chamou, nos comissionou a ser santos como ele é santo, que nos desafia em sua palavra a cada dia a refletirmos, ainda que de forma imperfeita, a santidade que é própria dele. O autor agora se volta a nós, a nossa realidade de servos, de filhos de Deus, para nos informar como esse processo de santificação se aplica às nossas vidas. E para trabalhar essa realidade do conceito ou da santificação em nossas vidas, ele trabalha sobre o tema já, mas ainda crescendo. Com já, ele quer dizer que existe uma santidade ou uma santificação posicional. O que ele quer dizer com isso? É que todos aqueles, ele usa Hebreus capítulo 10, verso 10, todos aqueles que estão em Cristo já são alvos ou já foram afetados por uma santificação que é dom do Evangelho. Então existe uma santificação, uma santidade definitiva para aqueles que já foram justificados. Mas, e aí ele vai trabalhar a ideia do mais ainda crescendo, mas essa santificação ou essa santidade definitiva não elimina, vai dizer o autor no corpo do capítulo, não elimina a necessidade de crescermos ou de desenvolvermos a santidade que é
progressiva, aquele viver santo que nós somos desafiados a manifestar no nosso dia a dia. Então, nesse tema ele trabalha essa ideia do nós já somos santos, mas ainda crescendo. A santidade ela é posicional, mas ela também é progressiva. E por ela ser progressiva, nós somos desafiados, comissionados, incentivados pela palavra de Deus a viver um viver santo no nosso dia a dia, na nossa vida prática, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estivermos, nós somos desafiados a refletir, nós somos desafiados a produzir frutos que correspondam com a verdade do Evangelho. E como é que isso se dá? Vai provocar o autor no decorrer do capítulo. Entendi, Deus é santo, ele está separado, ele é distinto de tudo aquilo que ele criou, e ele nos comissiona a sermos santos, como ele é santo. Ele nos desafia a refletirmos no nosso viver diário, ainda que de forma imperfeita, a santidade que é própria dele. Entendi isso. Ok, entendi também que por estar em Cristo eu já sou santo, mas ao mesmo tempo eu sou desafiado a viver de forma progressiva ou a crescer na prática da santificação. Veja que legal. É aí que o autor faz o link com o título do capítulo, porque sempre que nós estamos falando, e é nesse sentido que ele trabalha a ideia, sempre que nós nos referimos à santificação, nós estamos trabalhando com a ideia do processo de crescer em piedade. Então, qual é o padrão da piedade? É aquilo que melhor ou mais se aproxima de um viver santo, da santificação. Ok, então eu entendi isso. Deus é santo, quer que eu seja santo, eu já sou santo de alguma forma em Cristo, por ter sido justificado e alcançado por Cristo, e a Bíblia me desafia, ou me impulsiona, ou exige de mim que eu cresça no processo de santificação. Mas como é isso? O que é, de fato, a santidade? Ou o que é a santificação no nosso viver comum? O que é a santificação, vai provocar o autor, aqui no chão, aqui no nosso dia a dia, na vida como ela é. O que é a santificação? Para responder essa pergunta e estabelecer o que é o padrão da piedade, ou com que a santidade ou a santificação se parece, o autor começa ou apontando para aquilo que é uma imitação barata de santificação. Então, para nós sabermos o que é esse padrão da piedade, o que é uma vida em santidade ou a santificação, nós precisamos também saber o que ela não é. E o que ela não é, ele chama de imitação barata. Ele faz um apontamento de 5 coisas aqui, que eu vou ler com vocês, sobre o que não é a santificação. E ele diz que santificação não é mero obedecer de regras. Veja, ele dá uma ênfase no decorrer do capítulo sobre esse mero, porque na verdade o que ele quer dizer nesse primeiro ponto é que santificação é mais do que obedecer regra, ainda que obedecer regra ou observar, veja como é que vai fazer sentido agora, observar mandamentos, ou guardar mandamentos, ou obedecer mandamentos, se aplique a uma vida que corresponda, que reflita a realidade de santificação. Mas não é só isso. A santificação não é mero obedecer de regras, não é moralismo. Ele vai dizer que santificação ou a santidade não é imitação geracional. Olha que interessante aqui. Essa situação da imitação geracional, o que ele quer dizer? Que às vezes nós somos seduzidos quando nós lemos ou entramos em contato com algumas literaturas que pontua para nós como foi a vida de determinado ícone da realidade cristã, John Wesley, vamos colocar aqui. Geralmente o tema santidade está muito associado à pessoa de John Wesley, mas podemos voltar um pouco, Lutero, Calvino, olha, coisa legal. A vida dos puritanos, ele cita isso no capítulo, como eles viviam, como eles enfrentavam o desafio que a sua geração lhes impunha. E ele vai dizer que santidade não é a imitação geracional. Eu não preciso viver necessariamente
como eles viviam. Eu não preciso enfrentar os meus desafios, os desafios da minha geração, como eles lá enfrentaram deles na forma. Não sei se você está conseguindo compreender. Ele trabalha a ideia de alguns vícios que são próprios de geração para geração. Enquanto lá existia uma certa facilidade em lidar com a abstinência, vamos colocar assim, de álcool ou de qualquer coisa viciosa, eles tinham sérios problemas com a escravidão, por exemplo. Era uma coisa muito que suportada, vamos colocar assim, no meio deles. Então ele vai dizer que cada geração tem o seu problema, e o que nós precisamos fazer a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus, enfrentar os desafios, viver santamente, enfrentando os desafios que a nossa geração nos impõe. Então santidade não é imitação geracional. Não preciso viver necessariamente como um puritano vivia. Eu posso aprender com a vida dele, eu posso trazer princípios que foram benéficos para a vida dele naquilo que se aplica à palavra de Deus, mas eu não preciso usar as roupas que ele usa, eu não preciso cortar o cabelo da forma que eles cortam, eu não preciso beber o que eles bebem, ouvir o que eles ouviram. Não sei se ficou claro isso, mas esse ponto é muito interessante porque a gente é seduzido por isso. No terceiro ponto ele vai dizer que santidade não é espiritualidade genérica, a ideia do elemento místico da realidade de fé, aquele sujeito que é mais dado à experiência do que absolutos morais. Entende isso? Espiritualidade genérica é aquele, não, eu quero experimentar um pouco mais de Deus do que ler as Escrituras. Olha só que interessante. Vê se você não consegue aplicar isso à nossa realidade. Não, estudar não, eu quero é Deus. Entende? Eu quero é Deus. Mas nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos sobre a vontade de Deus na palavra de Deus. Não há como nós desvencilharmos ou desconectarmos uma realidade da outra. Se eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus. Se eu quero Deus, eu quero conhecer aquilo que é revelado na palavra de Deus como sendo sua vontade para a minha vida. Ele vai dizer que santidade também não é encontrar meu verdadeiro eu, uma outra sedução e um outro apelo muito comum na nossa realidade. Há um apelo psicológico muito forte de que você precisa encontrar o seu verdadeiro eu para que você desfrute da felicidade. E santidade não tem a ver com isso. Santidade não é o encontrar meu verdadeiro eu, pelo contrário, é eu aprender mais e mais aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito para que eu possa me alinhar a esse padrão de Deus para a minha vida e não se permitir ou não deixar ser enganado pelo meu próprio coração. Santidade não é o jeitão do mundo, é uma outra sedução muito própria do nosso tempo, da nossa geração. A ideia de nos rebaixarmos ou nos colocarmos de tal forma que o mundo aceite os nossos ideais. Estamos vivendo em santidade quando nos adequamos ou quando nos aproximamos daqueles padrões que são próprios de uma realidade secularizada. Nós precisamos, a partir de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras, precisamos ser ou mostrar a diferença. Então, nesse primeiro momento, ele nos faz 5 apontamentos do que santidade não é. Santidade não é um mero obedecer regras, santidade não é imitação geracional, santidade não é espiritualidade genérica, santidade não é encontrar o meu verdadeiro eu, e santidade não é o jeitão do mundo. Tudo isso, vai pontuar o autor, é uma imitação barata do que santidade verdadeiramente é. Então, o que santidade é? Ele vai nos oferecer essa resposta na última parte do capítulo, onde ele vai trabalhar sobre a realidade da coisa autêntica, como a santidade se evidencia ou com que santidade se parece. Ele também nos oferece 5 apontamentos. Ele dá aqui uma base, não elimina tudo que santidade é, ou não diz tudo que santidade é, mas estabelece para nós uma base, para nós percebermos, para nós entendermos aonde santidade de fato está sendo vivida. Qual é a primeira? Então ele diz que santidade se parece com renovar
da imagem de Deus em nós. Nós fomos criados por Deus, ou Adão e Eva foi criado por Deus. Façamos os homens a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem peca, o homem cai em pecado e essa imagem de Deus no homem é deformada. Em Cristo nós somos chamados a vivermos ou refletirmos o propósito original da nossa criação, que é refletir a imagem de Deus, refletir os valores, refletir os atributos de Deus, refletir a beleza de Deus, refletir a imagem de Deus. Então, santidade se parece com a imagem de Deus, com o renovar da imagem de Deus em nós. Ele usa aqui Colossenses capítulo 3, verso 10. Outra coisa que ele fala, segundo ponto, santidade se parece com uma vida marcada por virtude e não por vício. Veja que legal, onde nós podemos identificar um viver ou o que seria uma evidência de santidade ou de uma vida que está crescendo nesse processo de santificação. Eu consigo identificar quando eu vejo uma vida marcada por virtudes e não por vícios. Para trabalhar esse ponto, ele vai usar muitos textos bíblicos, mas eu pontuei aqui Gálatas, capítulo 5, do verso 19 em diante, que fala lá a respeito das obras da carne. Mas as obras da carne cita vários vícios, idolatria, feitiçaria, bebedice e outros mais, imoralidade sexual como os outros. Mas o fruto do Espírito aí ele fala as virtudes que são próprias de uma vida que está... Os frutos que evidenciam o que é a santificação: amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, enfim, por aí vai. Então ele vai dizer nesse segundo ponto que santidade se parece com uma vida marcada por virtude e não por vício. Terceiro, santidade se parece com uma consciência limpa. Algum tempo atrás, presencialmente, eu conversei com os amigos falando sobre a importância da nossa consciência naqueles pontos onde a Bíblia cala, onde a Bíblia parece não nos dar uma direção objetiva e deixa aberto determinados pontos. Por exemplo, é o que me vem à mente aqui para citar para vocês agora, e ele cita também no livro, uma realidade de namoro. Até que ponto nós podemos ir, enfim, até que ponto é o ponto onde eu posso ir, que eu sei que eu não estou pecando. É difícil a gente determinar isso, apesar de ser um tema muito sensível, mas a gente sabe, e é isso que o autor defende aqui, quando ele trabalha a ideia da consciência, a gente sabe quando a gente está pecando, quando a nossa consciência nos acuse. Quando a nossa consciência nos acusa. Você tem que ter cuidado com isso, porque o nosso coração e os nossos desejos pecaminosos podem nos enganar. Não ultrapasse o limite daquilo que a palavra de Deus impõe para você. Mas naquilo que a palavra de Deus se cala ou não tem uma direção muito objetiva para as nossas vidas, veja bem, filmes, músicas que eu posso ouvir, entretenimento que eu posso participar, tudo isso ele cita aqui nesse ponto da consciência. Aonde ou em que a tua consciência te acusa? Nesse ponto ele também levanta uma questão ou um ponto que é interessantíssimo para servir de balizador para nós sabermos se nós passamos do limite ou não. Ele faz a seguinte pergunta: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se o que estamos fazendo, se a resposta para essa pergunta for positiva, continuemos. Se a resposta para essa pergunta for negativa, ou se nós sentirmos vergonha quando perguntarmos isso, termos em nossa consciência aquela noção verdadeira de que não glorifica a Deus, nós estamos trilhando um caminho muito perigoso. Então, quarto, ele diz que a santidade se parece com a obediência aos mandamentos de Deus. Veja, que interessante. Ele vai falar lá em cima que santidade não é um mero obedecer de regras, mas envolve o obedecer de regras, porque santidade se parece com
obediência aos mandamentos de Deus. E tem vários textos bíblicos que o apelo para as nossas vidas é justamente esse, que nós precisamos obedecer os mandamentos de Cristo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, vai dizer a palavra de Deus. No último, ele vai dizer que santidade se parece com semelhança a Cristo. E a frase que ele usa para terminar o capítulo é a seguinte, trabalhando essa ideia da santidade se parece com a semelhança a Cristo. Se em algum momento você não conseguir se lembrar dos 10 mandamentos que ele cita anteriormente, ou se você não conseguir se lembrar do fruto do Espírito, que ele cita também aqui, falando a respeito de vícios e virtudes, ou se você não conseguir se lembrar dos atributos de Deus, você será capaz de se lembrar o que é santificação simplesmente ao lembrar o nome dele, ou o nome de Jesus. Então, santidade se parece com semelhança a Cristo. Quer entender santificação? Olhe para a vida de Cristo, veja se os seus passos, se a sua vida está alinhada com aquilo que Cristo viveu, porque ele viveu sem pecado, ele viveu em completa obediência a Deus. Se nós estamos caminhando nessa direção, se nós somos verdadeiros imitadores de Cristo, como diz a palavra de Deus, pode ser que estejamos trilhando um bom caminho. Amém? Deus te abençoe, queridos. Espero que isso sirva para que nós cresçamos em piedade, que nós desenvolvamos a vida em piedade e em santificação para a glória do nosso Deus.